de hoje, a sustentabilidade, né? Nesse desenhozinho simples, né? Eu escrevi que é a busca do equilíbrio entre 1 e 2. Né? Quem seria o 1 e o 2? O 1 é a disponibilidade dos recursos naturais. Perceba que eu destaquei o recurso natural em vermelho, né? Que é a ideia de gerar bens, gerar riqueza, gerar conforto, qualquer sinônimo que você pense disso. O 2 é a ideia do meio ambiente, de preservar o meio ambiente. Mas a palavra principal, né, desse desenho que lembra uma balança é equilíbrio entre 1 e 2. Então, com poucas palavras, equilíbrio em gerar riqueza a partir dos recursos naturais e não acabar com o meio ambiente. Pode-se chamar isso de preservação do meio ambiente, tá bom? E aí, em outras palavras, a gente pode dizer, isso é uma definição de sustentabilidade, outra, que seria a sustentabilidade, desenvolvimento sem esgotar os recursos para o futuro. Esgotar é sinônimo de quê? É sinônimo de acabar, né? De acabar com os recursos. Mas você só pode entender isso aqui, esse papo de sem esgotar, quando você percebe, reconhece, sabe, vocês depois podem ensinar isso, né? Ensinar que os recursos naturais são finitos. O que é alguma coisa finita? Alguma coisa que acaba. O grande exemplo do quadro, gente, de coisa finita é a água. Né? A água, ela de verdade acaba, ela é finita, tá? Então, isso aqui é uma outra forma de destacar uma importância da sustentabilidade. A qualidade no lugar da quantidade. É mais importante a qualidade que a quantidade. E a quantidade, em geral, gera a ideia de esgotar o recurso. Sim. Se você usar de qualquer forma, né? Sim. A redução do uso de matérias-primas é algo importante. Tá bom? O que é matéria-prima? Por exemplo, a caneta que eu estou apontando para o quadro usou petróleo para fabricar ela. Então, será que eu posso trabalhar o ano inteiro usando uma ou duas canetas dessas? Ou preciso usar 20? A escola reformou o uso dessas canetas. Essa que eu estou segurando, ela é renovável, né? Eu posso trocar essa carga. E não era assim. Então isso é uma ideia de economizar, de reduzir o uso do material. Reutilização e reciclagem, vocês já ouviram isso? O que é a ideia na prática? Por exemplo, numa festa, na nossa casa ou na escola, na hora de um cafezinho, numa empresa, você reutilizar o copo plástico. Você pode tomar um café com ele e jogar no lixo. E você pode tomar o café da manhã e guardar aquele copo plástico, pelo menos para tomar, usando o mesmo copo que passa a ser seu naquele dia, o café da tarde. Então é a ideia da reutilização. Se você não estiver preocupado com isso, você usa um copo no cafezinho da manhã, use o segundo copo no cafezinho depois do almoço e depois pega um terceiro copo e joga tudo no lixo. Será que não dá para usar um só para você, pelo menos por um dia? Tá claro, gente? É a ideia de quê? Da reutilização. A reciclagem é um processo mais industrial, mas com essa ideia de usar de novo. Tá bom? E em resumo, achei isso aqui bonito, copiei numa apostila. A harmonia com a natureza é uma ideia que resume o que a gente falou até agora. Ok? No final eu abro para a pergunta de vocês. Seguindo o quadro aqui, ó, dicas, propostas de sustentabilidade. Isso aqui é muito legal, né? Cuidar da terra e do solo. Essa terra aqui pode ser entendida como o planeta todo, mas pode ser entendida como o chão também. Por isso que eu preferi usar aqui a palavra solo. Você vai falar, o que tem a ver solo com sustentabilidade? A maioria das coisas que a gente usa teve origem no solo, para não falar da comida, para não falar dos alimentos que dependem diretamente do solo, tá claro? Isso aqui eu tinha comentado com vocês antes de começar o filme, né? A ideia de separar o lixo. Quais são os 4 lixos principais? A gente falou aí. O lixo de latinha, tá certo? O lixo plástico, obrigado. O lixo orgânico e eu esqueci o outro. Hein? Vidro pode ser, né? Mas vamos ficar com as latinhas, se a gente separar pelo menos latinhas, lixo plástico, orgânico e papel. Obrigado pela lembrança do papel. O que é o triste? As prefeituras em geral, né, literalmente jogam isso no mesmo saco, misturam esse negócio todo aí, né? Isso é que é ruim. Evitar o uso de objetos descartáveis, acabou que eu já falei aqui, quando eu dei aquele exemplo de você tomar o cafezinho do dia, da manhã e da tarde no mesmo copo pelo menos, né? Então evitar o uso de objetos descartáveis. Em alguns lugares que eu tomo café no Rio hoje,
serve um cafezinho num plástico para você e te dão um negocinho, um plástico, uma colherinha pequenininha, plástica, tu mexe o cafezinho, 1, 2, 3, dá uma mexidinha assim no açúcar que você tomou e joga aquilo no lixo. Tu usa 1 ou 2 segundos aquilo e joga no lixo. Né? É uma coisa muito doida pensar nisso. Então, evitar esse desperdício. Economizar eletricidade tem tudo a ver, não só pelo aspecto de grana. Isso aqui está relacionado com isso. Tá certo? Porque tem como gerar eletricidade, é o que mais acontece no Brasil, a partir de usinas que usam água, chamadas usinas hidrelétricas. Né? Então, por exemplo, hoje, a gente está dando aula dia 13 de setembro de 24, vocês sabem que está rolando fogo em um monte de lugares no Brasil e vários rios secos. Né? Ou seja, a falta de água nesses rios secos pode levar em pouco tempo a falta de quê? De eletricidade, tá certo? Porque essas duas coisas estão diretamente relacionadas. Esse finzinho de aula aqui, ó, terminando, né? Tudo isso que a gente está falando com o nome bonitinho de sustentabilidade tem a ver com aspectos sociais. O que é sociais? Você pode gerar emprego, renda, riqueza para um monte de gente com esse papo todo, né? O aspecto ambiental a gente falou no início, né? Que é não esgotar as coisas e proteger o meio ambiente. O aspecto econômico acaba que é riqueza mesmo, gerar dinheiro em todas as áreas aí. E isso aqui é o dia a dia de hoje, né? Termino com isso. Consequências, perceba que eu marquei a palavra ameaças. Ameaças de não se usar tudo que a gente está falando aí, nível de sustentabilidade, não se pensar em sustentabilidade. Isso pode levar a extinção de diversas espécies.